sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 11. O capítulo de número 11 nos fala sobre os valentes de Davi. Aqueles que caminharam com Davi, aqueles que estiveram com Davi. Muitos deles estiveram com Davi num momento mais crítico da vida de Davi, do jovem Davi, do Davi ainda não rei. Pois uma coisa é estar com Davi no meio da sua glória, uma coisa é estar com Davi no meio da sua fama, mas outra coisa é estar com Davi no meio da sua desgraça. Quando Davi não foi visto com bons olhos por Saul. Foi nesse momento que a maior parte desses chamados valentes de Davi se uniram a Davi. Uma coisa são as pessoas, como eu disse, que chegam à nossa vida, quando a nossa vida está numa situação, digamos, boa. Outras coisas são aquelas pessoas que chegam em nossa vida quando a nossa vida está numa verdadeira crise. Muito obrigado, Zé. Está agradecido. E justamente a Bíblia diz que eram homens amargurados, homens endividados, e se uniram a Davi. E no meio desses homens amargurados, desses homens endividados, desses homens com problema, e por que não dizer, muitos deles até mesmo, mais do que ter problemas, podiam ser problemáticos, ou mesmo ser um problema. E estes foram os homens que Deus permitiu que estivessem com Davi. É tão interessante porque isso me faz lembrar tanto a igreja. A igreja recebe a todos e deve receber a todos. O fundador do Exército da Salvação dizia: saiamos a ganhar as almas, de preferência as piores. Era algo bem interessante que este homem falava, e realmente a igreja, por vezes, recebe o que o mundo não quer, o que o mundo rejeita. Às vezes, o mundo rejeita algo que é bom, mas o rejeita porque não cabe no mundo, ou não é segundo a visão do mundo. Aconteceu com Jesus, que a Bíblia diz que a pedra que foi rejeitada se tornou a principal, a pedra angular, a pedra de esquina, falando sobre o próprio Senhor Jesus. Mas muitas vezes se rejeita o que simplesmente é ruim, é marginalizado, é perdido. E Jesus mesmo disse que ele veio para os perdidos, veio como o médico vem para quem está enfermo e não para quem está são. E quantos desses foram tomados pelo Senhor e restaurados, não apenas resgatados, mas eu diria redimidos e reformados por Deus. Pessoas que de outra maneira, aonde estariam, aonde chegariam, mas que o Senhor toma estas vidas. E recentemente aqui,
Agão estava ministrando e falando aquela palavra que o próprio Jesus Cristo disse: por que me chamas bom? Bom é um só, é o Pai. A Bíblia nos diz que as nossas justiças diante de Deus não passam de trapos de imundícia. Então, assim, o Senhor acolhe a estas pessoas que, desculpe-me o termo, nós chamaríamos os perdedores. E sabe o que é maravilhoso? É que de perdedores, Deus faz mais que vencedores. Isso é algo que mexe com o meu espírito, que eu sei o que Deus olha para cada um de nós. Às vezes nós queremos demonstrar a Deus alguma coisa de grandeza, quem sabe, de nossa parte. É compreensível, é humano. Mas o Senhor transforma homens angustiados, endividados. Deixe-me usar o termo perdedores, fracassados, em valentes. Valentes de Davi. E tudo isto fez na caminhada da fuga de Davi. Quando Davi teve que estar constantemente fugindo de Saul. E aqueles homens fugindo com ele. Aqueles homens junto com suas famílias. Havia esposas, havia filhos, havia servos. Era uma multidão fugindo de um lado para o outro, de um lado para o outro, passando por diversas situações. E um dos lugares que essas pessoas ocuparam foi a famosa caverna de Adulão. A caverna de Adulão é um lugar interessante, porque na caverna de Adulão, entra um herói e sai um rei. E homens comuns entram, homens comuns, e saem heróis. Foi isso que Deus fez na vida destas pessoas. E no momento de tantas dificuldades, no momento de tantas necessidades, um dia algo aconteceu na caverna de Adulão. Venha comigo então, aqui a narrativa dos 3 grandes cabeças que Davi teve na caverna de Adulão, homens que eram diferentes, especiais. Versículo de número 15. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão. O exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e
tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens, que lá foram com o perigo de sua vida? Pois com o perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um texto tão interessante, que mostra relacionamentos fortes e grandiosos. Relacionamentos de homens com homens. Relacionamentos de homens com Deus. Relacionamento especialmente de um homem de Deus com Deus, a saber, Davi. Os atos que aqui acontecem, para quem conhece a realidade da caverna de Adulão, muitas vezes os lugares em que Davi ficou eram lugares aonde ele poderia ter algo essencial, que seria a água. Davi não quis água, ou quis esta água, porque estava sedento, porque ele e os demais tinham sede. Aliás, hoje mesmo eu vi um dos lugares em que Davi ficou fugindo de Saul, e que é interessante que existe até uma cascata nesse lugar. É um dos maiores oásis de Israel, e na região, creio, junto ao mar da Galileia, junto ao mar Morto, este oásis belíssimo, onde Davi esteve com seus homens. E é enorme, e não falta água. Então Davi tinha algum sentimento, talvez, agora digo eu, quem sabe de nostalgia. Eram as águas de Belém. Davi era de Belém. Havia um sentimento de Davi, e veja, era água junto à porta de Belém. O poço era aquele poço, não um outro poço qualquer, mas aquele específico poço. Normalmente, nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos de liderados e líderes, nós falamos assim: tudo que for essencial, que você precise, isso eu darei, isso eu farei. Mas há uma coisa que só os que te amam, mas te amam demais, fazem, é o supérfluo. O que não é necessário. O que de fato alguém diria: Davi, você não precisa disso. Ainda mais na situação em que se encontrava. Os filisteus acampados, o perigo em torno de toda aquela realidade. Alguém diria: mas isto é... Davi, o que você está querendo? Você não precisa disso. Há outras águas aqui, há outras fontes aqui, há coisas mais seguras. Água é água. Alguém poderia até mesmo dizer isso: água é água. Mas aqueles 3 homens escutaram a Davi.
Escutaram Davi suspirar. E o suspiro de Davi foi mais poderoso do que qualquer ordem. Às vezes, as pessoas estão querendo gente que lhe obedeça. As pessoas mais nobres, as pessoas melhores que você pode ter, num sentido de um líder ter, de liderados, são aqueles que atendem, não o teu comando, a tua ordem, mas o teu suspiro, aquilo que você não exige. E aí, se você me permite, eu quero ampliar isto para o nosso Rei, o Senhor de nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Jesus merece, e merece mesmo, gente que seja fiel a Ele, que atenda não apenas às ordens, os comandos, e que isso já é muito importante, não me entenda mal, mas qual foi a última vez que você atendeu a um suspiro de Jesus? Nós não pensamos muito nisso. Nós tratamos o nosso relacionamento com o Senhor muito no sentido de obediência a comandos, a mandamentos, a ordens. Fala, Senhor, o teu servo te escuta e te obedece. E nós vamos... Mas e esse nosso amado Jesus Cristo? Sabe por quê você e eu suspiramos por algo? Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o Senhor também, é difícil para nós entendermos isto, suspira. O Senhor também suspira. E qual é a nossa posição para com o nosso Deus? Para com o nosso amado e querido Jesus Cristo, que nós falamos que o amamos tanto. Ah, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Eu me pergunto, eu amo a Jesus mais do que estes homens que, com risco da própria vida, buscaram atender um suspiro de Davi, amavam a Davi. Esses homens me deixam envergonhados, eles me deixam totalmente abalado naquilo que eu digo que eu quero fazer, a vontade do Senhor. Eu quero agradar ao Senhor, quero adorar ao Senhor, quero bendizer ao Senhor, quero tocar no Senhor. Às vezes, quando nós lemos o Novo Testamento, nós não percebemos algumas coisas que estão no Novo Testamento. Sabe que existe, esses dias eu estava até mesmo comentando, existe uma suposição, uma teoria, de que os discípulos de Jesus eram talvez um pouco diferentes do que nós imaginamos. Possivelmente os discípulos de Jesus que o seguiram, aproveitando isso que está acontecendo naquela universidade, lá no Kentucky, lá nos Estados Unidos, que agora já não são mais 100 horas, quando nós soubemos do culto que já durava 100 horas, agora já está durando 140 horas. Até quando que esse culto, o culto não acaba? Imagine se isso acontecesse aqui. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vigília, de manhã, e tudo. Não para, está acontecendo. Mas é interessante, que aconteceu com o quê? Com um grupo de jovens. Não desprezando as cãs de ninguém, que Deus
não nos deixe cair nesse erro brutal. Mas há uma possibilidade por causa de um texto bíblico, de um milagre que Jesus ordena a Pedro. Porque as pessoas questionaram ao Senhor Jesus Cristo por que ele e os seus discípulos não pagavam o imposto do templo. Aquele imposto que falam com o Senhor Jesus é um imposto que todo judeu deveria dar ao templo. Esse imposto era algo interessante porque só pessoas que tinham entre 25 e 50 anos, que eram pessoas mais, vamos dizer, adultas, é que deveriam pagar esse imposto. E Jesus, então, respondendo a isto, diz a Pedro: vai, pega um anzol, pesca um peixe, tira da boca do peixe, e você se lembra como termina. O que Jesus diz? Paga o teu e paga o meu. Por causa desse texto, há uma suposição, ninguém pode afirmar, há uma suposição que apenas Pedro e Jesus sabemos que tinham mais que 25 anos. Isso tornaria todos os discípulos restantes de Jesus gente muito nova, jovens. Alguns, quem sabe, agora deixe-me imaginar, adolescentes. Você nunca achou interessante o jeito de João com Jesus na ceia, que ele reclinava a cabeça sobre, alguns dizem o peito de Jesus, outros dizem o colo de Jesus. É uma situação que você pensa assim, numa pessoa bem mais jovem, de fazer algo assim. Você não imagina uma pessoa, não é que uma pessoa de mais idade não pudesse fazer, mas isso é tipicamente um comportamento de um adolescente sentindo no seu líder um espírito de paternidade, uma presença de paternidade ali. Isso é algo interessante. Eu não estou dizendo que de fato era assim. Se chegarmos no céu e você descobrir que João tinha mais idade, não brigue comigo, por favor. Não, mas deixe-me pelo menos pensar nisso. Poderia ser. E por isso eu vejo, às vezes, movimentos de avivamento, como foi o movimento no país de Gales, foi com gente super nova. Alguns deles mal saindo da adolescência, e que houve todo aquele mover naquela capela, e que milhares de pessoas, a partir do que aconteceu ali, se converteram. Eu estou orando e eu espero que você esteja orando que milhares de pessoas nos Estados Unidos se convertam. E que venha uma onda disso descendo, atravessando toda aquela nação, expandindo-se para o Canadá, como o Canadá precisa de um avivamento, derramando-se sobre o México, pegando a América Central, indo pelos países latinos e chegando no nosso Brasil. Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu não tenho por que não crer e por que não buscar.
do Senhor nosso avivamento. E como nós alcançaremos tamanha honra? A Bíblia diz que estes três alcançaram uma honra que nenhum outro alcançou. Por quê? Porque eles atendiam ao suspiro de Davi. E que nós precisamos igualmente atender ao suspiro do nosso Senhor, do nosso Deus. Devemos buscar em nós que o amemos de tal maneira que um desejo de Jesus seja um mandamento na nossa vida. Veja o que Jesus diz: se vocês me amarem, vocês farão o que eu vos digo. Se vocês me amarem, aquele que me ama, esse cumpre os meus mandamentos. Quando nós o amamos, nós não fazemos, nós não cumprimos os mandamentos porque tememos o fogo do inferno. O fogo do inferno não precisamos temer, porque o Senhor nos libertou de tal destino. Devemos ter, sim, uma preocupação enorme por aquelas, por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor e que, se morrerem, irão para o fogo eterno. E isso é que tem que ser a nossa preocupação. Não tememos o fogo eterno, tememos que outros venham a cair no fogo eterno. E por isso precisamos pregar, precisamos testemunhar, precisamos fazer as coisas. Eu tenho visto que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa estranha está acontecendo. Sabe, eu estava em uma academia fazendo ginástica e, de repente, um rapaz, que não é crente, eu sei que ele não é, se aproximou de mim, me cumprimentou. Ele estava com outro rapaz, eu olhei para ele e tudo, sabia que ele não está no caminho do Senhor. E ele disse assim: quando são os cultos? Eu respondi quando eram os cultos, e ele virou e disse: olha, nós temos que ir nesta igreja. Nós temos que ir nesta igreja. E o rapaz, que não é convertido, estava praticamente evangelizando o outro, que também não era convertido. E estavam falando sobre precisamos ir nessa igreja. Eu falei: gente, que coisa interessante. E hoje mesmo, também, fazendo ginástica, de repente, uma pessoa que estava num aparelho ao meu lado olhou para mim e disse: você não é o pastor da igreja? Eu disse: sim. Você não é o pastor Aloísio? Eu disse: sim. Eu falei: quem é essa pessoa? E ele começou a falar comigo: puxa, eu tenho sentido desejo de ir na sua igreja. Algo está acontecendo. Olha, isso não é culpa de nenhum de nós. O Espírito Santo está soprando. E quando o Espírito Santo sopra, há pessoas que ele impulsiona. Eu imagino assim, que o Espírito Santo está impulsionando. E eu não me espantaria de nós vermos aqui, logo, pessoas e mais pessoas aceitando a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas onde estarão aqueles que cooperarão com Jesus? Onde estarão pessoas como esses valentes? Esses valentes. Alguns desses valentes, agora eu direi, pelo que eu vejo que quando Davi morreu, havia alguns valentes de Davi
que eles seguiam vivos e que apoiaram Salomão. De modo que aqui também, Davi também devia ter alguns que eram jovens, que estavam com ele e que seguiram, após a morte de Davi, seguiram esses homens. E não só eles, mas uma coisa interessante, nós vemos como Benaia, que era Benaia e os filhos de Benaia. Não somente aqueles homens, mas a família daqueles homens. E aí eu me lembro da palavra do Senhor Jesus Cristo, que deixai vir a mim. Deixai. Alguns destes foram crianças no acampamento de Davi. Eu imagino que os filhos de Benaia foram crianças no acampamento de Davi. E eles cresceram e eles possivelmente tomaram uma decisão: como meu pai foi fiel a Davi, eu serei fiel a Davi. E foram. Mesmo após a morte de Davi, foram fiéis a Salomão, lutaram por Salomão, se colocaram ao lado de Salomão. E a Bíblia diz algo: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda tua casa. Olha, reivindique isto para o Senhor. Reivindique para o Senhor, dizendo: não somente eu, Senhor, serei um valente na tua obra, um valente a te servir, mas os meus filhos, a minha descendência, te servirá. Se Davi pôde ter isto, muito mais filho de Davi, Jesus Cristo, terá isto no nosso meio. Amém? Ó Senhor, nós te somos tão gratos, Pai. Nós louvamos a Deus pelo mover do Espírito Santo. Queremos louvar aqui, Senhor, pelo que está acontecendo nessa universidade americana. Senhor, há um povo que te ama, um povo que te busca. E esse processo que começou a acontecer nessa universidade há de se expandir. E nós veremos o que cremos que seja um verdadeiro avivamento, porque há pessoas que estão se voltando de novo para o Senhor, há pessoas que estão se arrependendo, há uma igreja que está se santificando, se consagrando. Num movimento em que não há nenhum líder, nenhum nome, mas há o Espírito Santo. E nós aqui, Senhor, nós somos tão gratos, somos gratos por todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, Senhor nosso, Deus maravilhoso, dá-nos um coração que queira atender ao menor dos suspiros do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, fazer a tua vontade. Embora não possamos chamar assim, mas algumas pessoas poderiam dizer a respeito de Davi, Senhor, que seria um mero capricho de Davi. Era um suspiro dele. E aqueles 3 homens atenderam muito mais o nosso Jesus Cristo. Nós queremos ser aqueles que atendem. Atendem, Senhor. Que vão, Senhor, a coisas que as pessoas dizem, mas isso não é essencial, isso não é importante. Se Cristo quer, tem toda a importância para mim. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse espírito, a sermos pessoas
que mexem com o coração de Deus, como Davi, que recebendo aquelas águas, recebendo o que ele tanto queria, não ousou nem beber, derramou como libação diante do Senhor. Mexeu com o teu coração, Deus. Eu tenho certeza, pois Davi era assim. Era homem que não fazia porque Deus estava pedindo. Era homem que fazia porque a sua alma necessitava fazer para o Senhor. Nós queremos ser assim, Senhor. Ter um coração como Davi tinha, um coração conforme o coração de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós queremos